Senhoras e senhores, muito boa tarde. Muito obrigado por se terem ligado remotamente neste webinar. Saúdo especialmente e em particular os meus colegas de painel de hoje. O meu nome é Luís Bernardino, sou Tenente-Coronel do Exército e professor doutor no Instituto Universitário Militar em Lisboa e cofundador do Africa Sections, que está integrado na Global Strategic Platform, que está nesta sessão. Esta plataforma tem como objetivo principal promover o diálogo e os debates através de conferências online sobre temas críticos, relevantes e atuais em África, convergindo os especialistas em várias línguas e sobre diferentes temáticas que nos poderão ajudar a compreender melhor as dinâmicas e problemáticas no continente africano. A Global Strategic Platform gostaria de agradecer aos nossos parceiros por esta sessão, nomeadamente à Sociedade de Geografia de Lisboa, ao Fórum Angola-Portugal e ao nosso sponsor, a Fundação Millennium BCP. O tema de hoje, como sabem, que para uma sessão que está prevista durar cerca de 60 minutos, versa sobre a expansão do terrorismo em África e contamos com a presença de 3 especialistas, para a qual agradeço desde já, em nome da Global Strategic Platform, a disponibilidade para estar neste webinar. Portanto, meu muito obrigado. Gostaria, obviamente, também de agradecer ao professor Miguel Ferreira da Silva por ter aceito o nosso convite para moderar este debate. E, se permitem, antes de lhe passar a palavra, lia uma pequena síntese biográfica curricular do nosso moderador de serviço. Portanto, o Miguel Ferreira da Silva é investigador e especialista em segurança, informações e assuntos internacionais. É licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa e doutorado em Critical Theory e Cultural Studies na Universidade de Nottingham. Foi oficial de informações e representante português no Africa Center for Strategic Studies no Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, acumulando funções como conselheiro político na Embaixada de Portugal em Washington, relacionado essencialmente com os assuntos e os temas africanos. Foi também presidente, fundador e partido político Iniciativa Liberal. Miguel, tens a palavra. Muito obrigado. Obrigado, Luís, e obrigado pelas tuas simpáticas palavras. E obrigado também por esta oportunidade de estar mais uma vez no Africa Sessions, desta vez como moderador, ainda por cima com um tema tão apaixonante e tão atual. Dificilmente poderia ser mais atual do que isto, sendo, obviamente, no fim de semana. Cabe-me a mim não só moderar a sessão, dar as boas-vindas também a toda a gente, mas sobretudo apresentar este painel muito interessante que hoje temos a comentar este assunto da expansão do terrorismo em África. Portanto, muito brevemente, ou tão brevemente quanto posso, temos connosco a Cátia Moreira da Silva. Obrigado, Cátia, por estares connosco, que está a concluir o doutoramento na Universidade do Porto, em parceria com a Universidade de Cambridge, sobre radicalização e terrorismo. E é coautora do primeiro livro em português, de 2020, sobre este tema, precisamente em colaboração com João Paulo Ventura, da Polícia Judiciária. O livro chama-se, já agora, passa a publicidade. Aliás, não passa a publicidade, é devida, da radicalização ideológica ao terrorismo. Temos também o Paulo Batista Ramos, professor convidado de Geopolítica e Cibersegurança, da Universidade do Minho. Também foi oficial de informações durante mais de 10 anos, no Africa Desk, do CIED, Serviço de Informações Estratégicas de Defesa, e nos anos 90, em 1998, foi também coautor do livro Caminhos para a Democracia em África. E, finalmente, temos o José Pimentel Teixeira, ou Zé, como gosta mais de ser tratado, antropólogo, especialista em estudos africanos, docente universitário também, e diplomata em Moçambique, país no qual viveu mais de 20 anos. Ao longo destes anos tem escrito e publicado muito sobre Moçambique e sobre temas africanos. Feitas as apresentações, agora sim, vamos ao tema quente. Todos nós sabemos que, ao longo dos últimos anos, e aliás, isso é visível até pelo próprio mapa, tem havido uma expansão do fenómeno terrorista em várias iterações e não necessariamente sempre com as mesmas características, na África subsaariana, portanto, desde a faixa do Mali, Níger, Somália e depois República Democrática do Congo, Quénia, Tanzânia, em realidades diferentes, e agora, de forma muito atual e muito marcante, no norte de Moçambique. E a primeira questão que eu colocava aos três é como é que cada um de vocês observa ou caracteriza esta expansão e a própria evolução do terrorismo na África subsaariana, com esta nuance de que não somos míopes e que, obviamente, sabemos o que é que se tem passado
no norte de Moçambique, em particular nos últimos dias. Mas como é que, a pergunta base é, em toda a África subsaariana, como é que observam esta expansão? E começaria pela Kátia. Kátia, a palavra é tua. Obrigada pelas palavras da apresentação. Eu, antes de responder diretamente a esta questão, eu quero dizer e salientar que há um conjunto de características muito próprias, contextuais e às vezes até regionais do continente africano, e portanto isto é quase como uma manta de retalhos e tem características diferentes. Sendo assim, eu vou começar por falar muito brevemente, começar pelo papel da AQMI, da Al-Qaeda no Magrebe Islâmico, que começou por ser... ela iniciou-se em 2006, mas já vinha de trás, era um grupo dissidente de um outro na Argélia, e eles inicialmente começaram por fazer ataques mais na Argélia e depois começaram a descer por ali abaixo no continente africano e passaram para o Mali, para a Mauritânia, para o Níger, para o Chad. E paralelamente aos ataques terroristas que eles iam fazendo, este grupo ia fazendo, eles também combinavam o terrorismo com criminalidade organizada, nomeadamente com o tráfico, o contrabando e a tomada de reféns, sobretudo reféns ocidentais, que são aqueles que dão normalmente mais dinheiro, e era também para não criar animosidade com as populações locais, e portanto eles evitavam entrar em confronto com as populações locais para conseguirem continuar a ter o seu apoio. E claro que nesta zona de África, ali no Sahel, é uma zona desértica, onde é caracterizada por um ambiente absolutamente incontrolado e incontrolável, e portanto não há fronteiras, há muita porosidade, e portanto é muito fácil o movimento entre fronteiras, e por isso também ajuda a explicar a descida dos grupos terroristas para sul. Paralelamente à AQMI, a Al-Qaeda no Magrebe Islâmico, há também o Al-Shabaab, que foi fundado, grosso modo, claro que isto foi como estive a falar de manhã com o Paulo, isto não há uma cédula de nascimento, mas pronto, aquilo que os dados nos dizem foi mais ou menos em 2004, na Somália. A dimensão deste grupo terrorista foi tal que em 2016 chegou a controlar 1/3 do território na Somália, e o Al-Shabaab prestou juramento de fidelidade à Al-Qaeda em 2012 e em 2016 teve mais de 9.000 combatentes. Isto é realmente considerável. Eles também tiveram, ainda vão tendo alguma presença, alguns ataques mais carismáticos, se é que esta palavra pode ser usada neste contexto, mas perante o maior relevo, como por exemplo um massacre numa residência universitária no Quênia em 2015 e em 2019 um ataque na Somália com recurso a um caminhão-bomba que resultou em 90 mortos. E depois temos também o Boko Haram no norte da Nigéria, que existe já também desde 2002, mais ou menos, mas claro que estas datas têm que ser sempre lidas com alguma cautela. O Boko Haram, que eu acho que não estou enganada, no dialeto local significa a educação ocidental é pecado. Em Hausa, não é? E depois eles começaram por criar uma mesquita e uma madraça, e claro que as famílias naquela região, as famílias mais pobres, levaram as suas crianças, matricularam as suas crianças lá, e rapidamente isto tornou-se num polo de recrutamento mais tarde. Se calhar aquilo que é mais famoso deste grupo terrorista é em 2014 o rapto de 276 meninas de uma escola em Chibok. E isto paralelamente, ou melhor, à semelhança da AQMI, também funciona como uma forma de financiamento para o Boko Haram. E também quero referir sobre o Boko Haram que o Boko Haram, além de fazer atentados na Nigéria, também faz nos países limítrofes, e também prestou fidelidade, declaração de fidelidade ao Daesh, depois do Daesh ter surgido em cena. Ainda sobre a AQMI, um aspecto importante que eu gostava de salientar é que em 2014 as receitas que a AQMI, a Al-Qaeda, fez e conseguiu granjear devido ao tráfico e ao contrabando e também à tomada de reféns rondou os 130 milhões de dólares americanos. Portanto, isto não é brincadeira nenhuma, o terrorismo em África. E agora, ainda uma breve nota sobre o que se está a passar em Moçambique, e cumprindo um bocadinho com o repto lançado do nosso moderador.
Eu não sei se toda a gente sabe, mas o turismo em Moçambique começou-se a ouvir falar mais em 2019 e sobretudo o ano passado, mas a verdade é que os primeiros ataques ocorreram em 2017, mas aquilo que as pessoas pensam é que houve um atentado, portanto, e marcam aquilo como o início do movimento, mas a semente já foi plantada muito antes. E, portanto, a semente começou a ser plantada mais ou menos no início da década de 2010, ou seja, em 2012, mais ou menos, em que começou a chegar ao norte de Moçambique vários clérigos e teólogos vindos da Tanzânia, e que muitos destes clérigos e teólogos já tinham tido contacto prévio com pessoas que faziam parte de movimentos armados jihadistas e também com predicadores radicais, e portanto a semente foi levada para Moçambique muito antes dos primeiros ataques terem acontecido. Ainda sobre este território Cabo Delgado, além de ser uma região, uma província com vários recursos minerais e gás natural, que se torna apelativa, é também uma província, é a província mais a norte de Moçambique, e é também aquela onde o Estado está menos presente e onde há uma maior sensação de percepção, digamos assim, de ausência de Estado, de corrupção, e portanto os horizontes para a percepção que os jovens têm em relação ao seu futuro, os seus horizontes são é uma percepção muito fraca, muito pobre, e portanto a radicalização foi proliferando ali, porque face a este vazio do Estado e de horizontes de vida, a radicalização tornou-se como um apelo mais fácil, uma via mais fácil para estes jovens. Obrigado, Kátia, por esse overview inicial e muito rápido, mas esclarecedor. Paulo, punha-te a mesma questão, que aliás a seguir irei pôr também ao Zé. Paulo, dás-nos a tua perspectiva então sobre esta expansão do terrorismo em África? Sim, Miguel, vou tentar complementar aquilo que a Kátia disse, ao fim e ao cabo, tentar adicionar algo a esse excelente overview da Kátia. Vou começar só por uma questão um pouco académica, mas que eu gosto muito, que é a definição de um general português que por acaso faleceu este ano, em janeiro, o general Canelhas, que definia terrorismo como um cocktail entre dinamite mais psicologia. E isto é muito importante as pessoas perceberem o que é o terrorismo, porque o terrorismo é a faceta mais violenta de algo que já vem de trás e que já está em fermentação, que a Kátia falou, que já há sementes muito lá para trás e vamos ter a oportunidade de debatê-las e discuti-las e as causas aqui. E, portanto, é este cocktail de dinamite e psicologia, muita inspiração, muita motivação, não é qualquer um que é terrorista, que faz o terrorismo. Em termos de expansão do terrorismo em África, o que eu adicionaria àquilo que a Kátia descreveu, colocaria só 2 ou 3 pontos fundamentais. O terrorismo tem o primeiro impulso de expansão em África no pós-11 de setembro, portanto, com o ataque espetacular de Bin Laden. Os ataques terroristas, a Kátia mencionou isso, são ataques simbólicos. A residência universitária, o rapto das raparigas, não são ataques quaisquer, não é por acaso que neste momento está a ser atacado alegadamente o maior investimento de gás natural em África. Portanto, os terroristas não escolhem os alvos por mero acaso, são atores racionais, portanto, são atores estratégicos. Portanto, o Boko Haram, o que tinha ali, a imaginação deles, vou-os a raptar raparigas em 2014, que ainda não parou até os dias de hoje. A maioria das pessoas não sabem, mas jovens, adolescentes continuam a ser raptadas hoje no norte da Nigéria, são aos milhares e têm medo de ir à escola no norte da Nigéria. Portanto, isto é uma realidade atual no norte da Nigéria. E, portanto, como diria, a primeira vaga é de 11 de setembro, da AQMI, que a Kátia descreveu e muito bem, que enquadra AQMI, Al-Shabaab, Boko Haram. O Boko Haram, curiosamente, nunca conseguiu aderir à famosa Jihad Global, à internacional jihadista, e nunca teve o apoio internacional da Al-Qaeda, como teve a AQMI, como teve a Al-Shabaab. Portanto, tiveram o patrocínio, juraram a tal lealdade
a Al-Qaeda Core, que estava no Afeganistão, não é? A AQMI conseguiu isso, a Al-Shabaab também conseguiu isso, o Boko Haram muito quis, não conseguiu. E tivemos a segunda vaga em 2014, que é esta que estamos agora a presenciar em Moçambique, que teve a ver com o nascimento do Estado Islâmico, ou do autoproclamado Estado Islâmico, califado, que é um splinter, portanto, um grupo que nasce da Al-Qaeda, primeiro chama-se Al-Qaeda até do Iraque, não é? E depois passa a ser Estado Islâmico, e é esta nova ideia da Jihad que eles trazem, controle territorial, e de espalhar o controle territorial, a ideia de províncias, não é? Que traz este segundo impulso na Jihad de África e vai expandir a Jihad para a África subsaariana. É aqui que parte o Boko Haram, cria o Estado Islâmico da África Ocidental, é aqui que há uma divisão na AQMI e cria-se o Estado Islâmico para o Grande Saara, portanto o Al-Mubaritun, que era uma divisão, portanto isto é também como aos partidos políticos, não é? Há fações, há divisões, enfim, nem todos concordam com a mesma visão da Jihad, enfim, isto, as organizações, os interesses, a liderança, eu é que quero ser o dono do grupo, enfim. E então tiveram aqui uma oportunidade de emancipar-se da AQMI e criaram então o Estado Islâmico para o Grande Saara e, curiosamente, havia uns grupos meio perdidos ali na República Democrática do Congo, já da década de 90, curiosamente, tinham saído do Uganda, do norte do Uganda, cerca mais ou menos 15% da população do Uganda é muçulmana, e esse grupo tinha-se refugiado no leste da RDC, mais uma imensidão, mais uma vastidão, desta vez um deserto verde, não um deserto amarelo, mas um deserto de florestas, portanto uma zona completamente inacessível, tinha-se refugiado aí, as forças democráticas aliadas, isto é uma tradução livre do nome do grupo, um grupo salafista, que se transforma em grupo jihadista. Objetivo primeiro, derrubar o governo Museveni do Uganda, era esse o objetivo inicial na década de 90, mas tal como também muitas outras organizações, mudaram as lideranças, mudaram os objetivos e aderiram, aproveitaram esta nova vaga do Estado Islâmico e criaram o Estado Islâmico da África Central. E é nesse contexto também, como a Kátia disse, que chegamos ao Estado Islâmico de Moçambique, os americanos classificaram há 15 dias como Estado Islâmico de Moçambique, e temos duas classificações oficiais, é o Departamento de Estado americano e a União Europeia, que faz a classificação oficial dos grupos terroristas, e portanto temos neste momento o Estado Islâmico da África Central e o Estado Islâmico de Moçambique, e portanto é nesta segunda vaga do Estado Islâmico que nasce em 2014, que chegamos à África Central e, ao fim e ao cabo, à África Austral. Só para terminar a minha parte sobre Moçambique e como observador deste fenómeno há 15, 20 anos, o que eu estou a achar aqui espantoso é a rapidez de constituição e de atuação deste grupo. Portanto, as sementes efetivamente já vêm de trás. A Kátia falou e bem dos imãs que vêm de outros países e que já lá e que chegam a Moçambique, enfim, e levam outras ideias mais puristas, mais radicais, mais extremistas do Islão, mas mesmo assim, em termos operacionais, em termos de atuação, este grupo em 3 anos está a conseguir fazer coisas que a AQMI, por exemplo, demorou 6, 7, 10 anos a conseguir. Eles em 3 anos estão a conseguir fazer ali no norte de Moçambique, e o ataque dos últimos dias é um ataque, depois o Zé Teixeira, esta é a deixa para o Zé Teixeira, é um ataque a uma cidade com 60 mil habitantes. Portanto, já não é coisa pouca. Exatamente. Já não é uma aldeia ou duas. É isso, já não é aquela aldeia perdida no meio do deserto ou no meio da floresta. E era isso. E deixo aqui. Há aí uma ou duas coisas, sobretudo sobre causas e contextos, que quer na intervenção da Kátia, quer na tua, já se tornaram interessantes e que acho que devemos explorar, mas antes disso gostava também, obviamente, de saber a opinião do Zé sobre este mesmo tema, portanto, sobre a expansão do terrorismo em África, tradicionalmente de norte para sul,
e depois nunca se sabe muito bem se de leste para oeste, se de oeste para leste, depende de qual das vagas estamos a falar e em que sentido. José, tens a palavra. Muito obrigado pelo convite, acima de tudo, já à cabeça. Evidentemente eu não tenho a informação que os meus colegas, não é? Companheiros de painel têm, porque não é o métier, a análise, digamos, no âmbito das informações, das relações internacionais, mas tenho uma visão sobre esta temática, senão não estaria aqui. E a vivência, e tens a vivência também. Não, porque não tenho vivência, infelizmente, de terrorismo, não é? Mas tenho esta perspectiva que me parece importante. A questão de falar de expansão do terrorismo em África e associar isto a Moçambique é, no contexto moçambicano atual, do debate moçambicano atual, académico, político, mediático, na sociedade civil, como compete dizer, na sociedade, é uma temática importante que eu abordarei depois. Se isto é terrorismo, se não é terrorismo, se isto é terrorismo islâmico, se não é terrorismo islâmico, e isso é uma das dimensões fundamentais. Mas sobre o terrorismo islâmico, sobre a expansão do terrorismo islâmico na África e, evidentemente, sobre a sua putativa presença neste momento em Moçambique, no norte de Moçambique, eu penso que é importante voltar atrás, fugindo de definições que são definições canónicas, ou da União Europeia, Estados Unidos, ou da teoria. O terrorismo, acima de tudo, são os movimentos armados que nós não encontramos virtude. Não é? Porque aqueles que não... É a voz dos não vencedores, não é dos vencidos, mas dos não dos vencedores. Porque nós encontramos virtudes em movimentos que praticam estratégias de terror armado. Mas não os consideramos terroristas porque são ou vencedores, ou foram vencedores, ou são aliados. Este é um primeiro ponto. O segundo ponto é em relação a esta dinâmica, que eu penso que é uma dinâmica imparável. E eu acredito, não é uma posição de fé, mas é uma posição de razão. Acredito que há um jihadismo presente no contexto moçambicano atual, mas mais para além disso. O que nós estamos a ver, porque muita gente contesta o facto de haver uma dinâmica e encontram outras causas, o que me parece fundamental é isto. Nós temos diante do islamismo, o islamismo é uma ideologia política, não é uma ideologia religiosa. E é a sua expansão em África, e não só, é análoga a outras expansões de ideologia política de ação armada que nós conhecemos, desde os franceses na guerra de independência americana, desde os portugueses, alguns que foram com Napoleão, desde os brigadistas. Não é que eu esteja a fazer uma analogia simples entre o decapitador do Cabo Delgado ou do Boko Haram com o Orwell ou o Malraux ou o Hemingway, mas de facto o que nós estamos, não é isso que eu estou a fazer, mas não estou a moralizar, o que nós estamos diante é, e também não estou a querer fazer que isto é uma nova Guerra Fria, não é isso. Mas, de facto, estamos diante de uma ideologia política, de linhas ideológicas radicais dentro do islamismo. Algumas estão armadas, outras não são armadas. Umas defendem a ação armada e praticam-na, outras apenas a anseiam. Que é a ideologia dominante, como dizia há pouco, contra a educação ocidental. Vamos lá ver uma coisa. Eu vou falar fundamentalmente de Moçambique. E alguns moçambicanos que me ouvirão dirão que ele está a exagerar. Não, é uma analogia, por isso. O que esta gente quer é uma nova sociedade, moralizar a nova sociedade, romper com uma tradição que já é uma tradição capitalista ocidental. Eles querem não um homem novo, mas querem um crente novo. E, portanto, isto é uma analogia extraordinária com o movimento comunista internacional. Eu não estou a dizer que os comunistas decapitavam pessoas, não é uma crítica. Eu estou a tentar entender. Esta é a expansão, e estamos diante de uma expansão, e por isso há as pessoas que dizem que são estrangeiros. Vamos lá ver uma coisa, são estrangeiros. A Europa aboliu as fronteiras. Há um ano, nós tínhamos o nosso Presidente da República, o nosso Ministro dos Estrangeiros, a dizer que não é possível fechar as fronteiras outra vez. Isto foi talvez o dado para as pessoas das relações internacionais mais importante na história portuguesa em relação ao Covid. Não é possível, não é... E logo a seguir... Por outro lado, e logo a seguir, isto foi em 25 e 28 de fevereiro, e logo a seguir fecharam. Por outro lado, temos uma dimensão política, humanitária, mas também ideológica, de ilegitimação das fronteiras europeias. Como se elas não tivessem razão de ser. Mas, ao mesmo tempo, olhamos para a África e chamamos porosas às fronteiras, como se isso fosse um defeito.
E a linguagem diz muito, como se houvesse um defeito nas fronteiras africanas, que por definição são artificiais, como quase todas as fronteiras o são, mas são artificiais, mas dizemos, bem, isto são os estrangeiros que andam de um lado para o outro. Não são os estrangeiros, são os militantes de uma causa, como os Baader-Meinhof poderiam ter pessoas que não eram alemãs, como os Brigata Vermelha também podiam ter, normalmente não tinham, mas houve, na última metade do século XX na Europa, nós conhecemos isto, temos um brigadista, que é um ícone pop, que é o argentino Guevara. De facto, não estou a dizer que Guevara era um homem muito apreciável, revolucionário, e de facto os objetivos eram diferentes e as estratégias de combate eram diferentes. Atenção. Mas o que nós temos é um movimento ideológico profundo, não é um movimento religioso. Há muita gente que diz que não é o Islão. Não, é Islão, não é o Islão. É Islão no sentido que é uma deriva ideológica que tem uma ala militar, estou-me a lembrar do IRA, e tem alas político-militares. E também Moçambique me parece que tem aulas político-militares. E, portanto, temos um inimigo, todos nós temos um inimigo, sejamos muçulmanos, ateus, laicos, seja lá o que for, há um inimigo, que é uma ideologia, que é uma expansão extraordinária, assente num dado fundamental, que é a expansão demográfica. Extraordinária e que será potenciado, apesar de haver muita gente em Portugal, não estamos a falar entre portugueses, na maioria, não é? Apesar de haver muita gente crente no pensamento mágico, as pessoas crentes nessa entidade mitológica que é o mercado, que acreditam que o mercado não permite que a interação provoque danos ambientais. Nós estamos, em Moçambique é um caso, vamos enfrentar terríveis, e já estamos a enfrentar terríveis resultados das alterações climáticas. Por mais que o mercado seja bom, teremos a enfrentar terríveis alterações climáticas e isso vai potenciar, em populações extraordinariamente jovens, vai potenciar os desenvolvimentos dessa ideologia. Pronto, calma. Zé, obrigado. Confesso que esta última parte me fez... Aliás, duas das referências que fizeste na última parte me fizeram pensar imediatamente em duas coisas. Uma é a visão numa vertente humanitária, mas isso falaremos, se calhar, num terceiro round. Mas, sobretudo, esta das questões ambientais, e fiz um paralelismo quase que imediato com não o Boko Haram na Nigéria, mas os conflitos e os raptos no delta do Níger e o bunkering de petróleo, e, enfim, tudo aquilo que nós conhecemos, toda aquela situação que fez com que se tornasse uma situação de segurança descontrolada, mas felizmente não radicalizada em termos necessariamente religiosos. Se bem que provavelmente ainda melhor armada, porque era diretamente por motivos económicos. Mas adiante, eu vejo aqui, entre as três intervenções, duas visões que se podem complementar, mas que não são necessariamente paralelas. Por um lado, a visão que o Zé agora nos propõe de ser a expansão de uma ideologia, grosso modo, estou a ultra simplificar, eu sei que deste muito mais contexto, mas, portanto, de se ver nesta expansão do terrorismo a expansão de uma ideologia política, no fundo, que está ligada, obviamente, a uma certa visão do Islão, portanto, ao islamismo como opção também de sociedade, e nesse sentido político, é aí onde estou a querer chegar, e uma visão que a Cátia e o Paulo se calhar focaram mais, mas volto a dizer que as duas se complementam, em que cada uma das realidades em cada um dos países tende a ser diferente, ou seja, é dos próprios locais que surge as causas, as sementes de instabilidade, que depois se internacionalizam ou por contacto ou por afiliação. E eu tenho imensa curiosidade, e julgo que os nossos espectadores também, em saber em que medida é que será mais uma coisa ou mais outra. No fundo, o que eu quero dizer é, as causas são mais endógenas ou mais exógenas aos próprios Estados e às próprias comunidades. E aqui falo daquilo que conheço melhor, no meu caso o Boko Haram, porque há pouco, acho que foi o Paulo, quer a Cátia, estavam a dizer que o Boko Haram teve muitas dificuldades em conseguir uma afiliação internacional, não é? Em poder ser um franchise internacional de uma grande jihad. E há um motivo para isso. É que no caso específico do Boko Haram, ele foi, e ainda é, mas foi durante muito tempo, profundamente instrumentalizado junto de comunidades do norte da Nigéria para fins políticos, para fins eleitorais.
mesmo de intimidação eleitoral, que nada tinham a ver com religião, tinham a ver com, porque aliás eram toda a população era da mesma religião, mas com fins muito práticos, muito pragmáticos, muito locais, de eleição província a província, estado a estado, aldeia a aldeia. E, portanto, é um bocadinho isto que provavelmente os nossos espectadores também querem um bocadinho saber, obviamente, dados os dias que correm sobre Moçambique, mas sobre estes vários grupos. Eu lembro-me também de uma conversa há uns dias a propósito da Al-Shabaab, que já existia antes de existir, não é? Ela adota-se ou auto-intitula-se como Al-Shabaab, depois de todo o contexto de insegurança já existir e de criminalidade, e aliás, como a Kátia também disse, a mesma coisa em relação, apesar do movimento da Argélia para Mali com a ACMI, já havia uma pré-existência. Portanto, a segundo round que eu vos propunha seria este. Quais serão as causas, e são mais endógenas ou mais exógenas aos próprios Estados, às próprias comunidades onde estes fenómenos aparecem? Começo eu? Sim, claro, as senhoras primeiro, sempre. Eu não sei dizer se as causas são mais endógenas ou mais exógenas, mas há causas que são comuns ao aparecimento, ao surgimento do terrorismo e até da radicalização em África. Por exemplo, o declínio das tradições islâmicas normais é uma dessas causas, porque, por exemplo, a rejeição... Desculpem eu de vez em quando estar a olhar para as minhas notas, mas isto faz-me sentir mais segura. A rejeição da religião e do islamismo por Estados autoritários, normalmente foi por Estados autoritários, teve um impacto negativo e criou um vazio para que as visões e os movimentos mais radicais surgissem. Mas, por exemplo, também temos o exemplo da Nigéria, como o Miguel estava a dizer, em que a religião foi instrumentalizada e aquilo acabou por correr mal, foi contraproducente. Depois também temos outra causa, outro fator, que é o aumento do financiamento externo, por exemplo, e isto também aconteceu em Moçambique, que é o envio de jovens, normalmente são homens, para países como, por exemplo, a Arábia Saudita, mas também há outros, para estudarem a religião, e depois esses jovens voltam para os seus países natais, e aí já levam visões mais radicais, e muitas vezes também esses países mais, digamos assim, predicadores, também financiam madraças e mesquitas nesses locais, e isto leva a visões mais radicais e movimentos mais radicais, lá está, as tais sementes que eu falava há pouco. E depois também temos outra causa que é comum, são também aspectos mais internacionais, por exemplo, uma das coisas que ajudou, que deu combustível para o surgimento de movimentos terroristas foi, por exemplo, a guerra no Iraque. Isto criou também a percepção no mundo muçulmano de que o mundo muçulmano era oprimido pelo Ocidente, normalmente personificado pelos Estados Unidos, e isto, claro, que fez com que as pessoas quisessem oferecer resistência e combater esta influência e esta presença ocidental. E depois também há outros aspectos também, que são os movimentos da Jihad internacionais, como o Paulo falava, da Jihad internacional, que vão inspirando outros movimentos mais locais. E há ainda outra causa, que são também as prisões, que em África, as prisões, acho que toda a gente tem um bocadinho essa ideia, em África as prisões estão sobrelotadas e têm condições completamente precárias e desumanas e, portanto, estar a misturar pessoas com ideologias diferentes no mesmo sítio e onde não existem condições de sobrevivência, porque chega quase ao ponto de ser condições de sobrevivência, também faz com que a radicalização e prolifere e, portanto, a semente vá passando de pessoa em pessoa e se vai instalando. Portanto, estes aqui, a meu ver, estas são as causas comuns que faz com que surjam movimentos terroristas e radicais em África. Claro que depois há outros aspectos também, outros drivers da radicalização, mas eu posso falar nisso no outro round. Sim. E se dos autores, que já levantaste um bocadinho o véu. Paulo, sim. Começa, mas ó Paulo, não resisto também a levar o argumento agora também um bocadinho para aquilo que inevitavelmente nos interessa, mas também que quem nos está a ver já começa a perguntar em que medida é que dentro das causas endógenas, portanto das próprias comunidades, no caso em particular de Moçambique, não haja aqui também uma temática que tem a ver com uma temática étnica local, não é? De pelo menos duas etnias e da relação entre as duas etnias, em particular, obviamente, os Macondes e Moani, e uma tentativa também de influência internacional, mas geograficamente localizada, portanto, do ponto de vista dos fatores internos.
Essa parte eu vou deixar para o Zé Teixeira, honestamente. Mas à tua pergunta eu vou responder diretamente. É que as causas é uma estrada de dois sentidos. São internas e externas. Porque há aqueles que querem se radicalizar internamente e estão interessados nessa radicalização e vão procurar a jihad, e há aqueles que querem expandir a jihad externamente e vão procurar aqueles que nesses países estão interessados nessa jihad. O Zé Teixeira falou uma questão muito interessante, que é o brigadismo internacional. Nós, das relações internacionais, ou do estudo do terrorismo, como eu e a Cátia falamos nos foreign fighters, são os combatentes estrangeiros, que não é mais do que o brigadismo, não é mais do que o brigadismo internacional, e portanto, e os foreign fighters foram criados, ou modernamente criados no Afeganistão. Foi aí que o Bin Laden descobriu e percebeu que podia criar uma onda de jihad internacional, que depois foi evoluindo, e ele próprio foi evoluindo no seu pensamento, e vou-lhe chamar leninista. Sim, leninista, ele inspirou-se em Lenin, com os caveatos todos, com as advertências que o José Teixeira também já fez. Pronto, eu não estou a chamar aqui nomes a ninguém, mas sim... Paulo, desculpa, não quero interromper demasiado o teu pensamento. Sim, mas há pouco do que disseste na tua primeira intervenção, também se via aqui, pelo menos, uma outra hipótese. Tu não a disseste, é verdade, que é de grupos que já vivem de instabilidade, seja da criminalidade, seja de tudo aquilo que anda à volta da influência e poder que um grupo armado traz, necessariamente, sim, de depois quererem justificar e reinventar de forma a poderem subsistir no tempo, utilizando vários chapéus, não é? Claro, À mão, não? claro. O exemplo, vou dar o exemplo concreto, não vou entrar em Moçambique, mas o exemplo concreto agora do Estado Islâmico, o chamado Estado Islâmico da África Central, que é do Congo. Era um grupo islâmico contra o governo do Uganda. Neste momento é um grupo islâmico, portanto, era essa, digamos, o objetivo central, a ideologia que fazia parte do nascimento desse grupo, década de 90. Depois passou a ser um grupo armado, mais um dos muitos grupos armados espalhados por África, aquilo que nós chamamos de grupos armados, que vivia da economia local, subsistência local, da exploração dos minérios. Exploração, eles não exploram nada, como a gente sabe. Eles exploram as populações que exploram os minérios. Eles roubam e extorquem, fazem extorsão das populações que exploram estes minérios. E aproveitaram a onda da jihad, precisamente para ir buscar mais um chapéu, efetivamente, da jihad global. E o mesmo com Al Shabaab, não é? Como? E o mesmo com Al Shabaab. Eram os piratas, eram os senhores da guerra da década de 90, não é? Era o Al-Did, não é? Da década de 90, eram os piratas que andavam ali no Golfo de Aden, e de repente encontraram ali na jihad global o novo modelo de negócio, o novo modelo de operação, sem dúvida, de controle de território, etc. Isto aconteceu no Congo. Só para terminar, até para fazer aqui a ligação com o que há dito das prisões. Curiosamente, uma das formas de recrutamento que este grupo no Congo, de África Central, do Estado Islâmico da África Central, fez, foi um assalto a uma prisão em Beni, numa província do Ituri, que fica ali no Kivu Norte, não interessa, faz fronteira com o Uganda. Foi um assalto a uma prisão para libertar ex-membros do grupo que estavam precisamente presos, e portanto eles foram buscar a militância antiga para se juntar agora a uma nova militância, ok, num novo contexto da jihad global, e pronto, reacenderam novamente aqui outra vez a jihad. Portanto, nós estamos uma aqui, legitimação da luta e dos combatentes. Exatamente, mas a questão ideológica é fundamental. Atenção, a questão ideológica, a principal força, inspiração, que é a palavra que é muito utilizada nestas áreas, é inspiração. A principal força motriz, motivação, é a inspiração ideológica. Isso para eles é fundamental. Mais do que os objetivos, é esta inspiração. E eles encontraram aqui uma inspiração neste jihadismo global, que tem a ver com a tal purificação da sociedade,
que é o salafismo. Depois podemos falar sobre isso mais à frente, o que é que isso significa e como é que eles querem purificar a sociedade. E há várias formas de purificar, até há uns que têm uma visão mais quietista desse salafismo, mas há outros que têm uma visão mais extremista e violenta. Mas, portanto, enfim, eles utilizam todos, isto é uma reciclagem permanente, e até se fala que os grupos terroristas funcionam por ciclos, por movimentos, por ciclos. Paulo, E, sem portanto, querer interromper demais, mas noto nessa descrição que é algo que se vai vendo em vários dos movimentos que tivemos a falar, mas curiosamente, ou nem tanto, não se vê no caso de Moçambique, ou seja, as pré-existências não tinham uma dimensão, pelo menos conhecida, que justificassem essa viragem. Há, de facto, como tu estavas a dizer agora nesta parte final, um drive, uma inspiração que é forte logo à nascença, apesar de haver já... espanta-me isso. O que eu sabia de Moçambique, desculpa, o que eu sabia de Moçambique, sim, que havia, digamos, a tal predicação nas províncias do Norte, que já falámos aqui, Cabo Delgado, Nampula, Niassa, sim, que há as tais organizações salafistas, a Irmandade Muçulmana, a Tabligh Jamaat, muito presente no norte de Moçambique há décadas, de inspiração de Índia, Paquistão, etc., uma organização salafista, já lá estavam há anos, mas realmente o que espanta no norte de Moçambique, para mim, é esta rapidez. Eu aproveitava precisamente essa deixa para querer ouvir o José sobre este mesmo tema, e sobre as causas internas de cada comunidade, de cada Estado, e as causas externas, não é? Qual o peso relativo, como é que ele vê esta dinâmica, o que é que acaba por fazer com que a balança descambe num terrorismo efetivo e instalado. A primeira coisa que eu queria era fazer uma adenda ao que disse antes, porque eu quero crer, aliás, estive ali a ver quem é que estava aqui a encontrar algumas pessoas moçambicanas, uma outra que eu conheço e muito gosto de ver aqui, que podem torcer um bocadinho ao nariz às analogias que eu fiz. Estamos a falar daquilo que os franceses chamam de integrismo, não é? O presidente Obreirista Silva chegou ao poder no Brasil assente numa coligação com o integrismo cristão. O presidente Trump chegou ao poder ultrapassando o integrismo do Tea Party. Okay? Nós temos integrismos e o Tea Party não é um movimento armado, não é? mas queria chegar ao poder do maior arsenal mundial. E não estou a dizer que ia decapitar ninguém. Mas, portanto, neste sentido, o fundamentalismo ou o integrismo hindu ascendeu ao poder nos anos 90 e assim continuou. E assim, para simplificar, para quem não conhece a história da Índia, quem matou Gandhi foi um integrista ou radical hindu. E há muita gente que diz, não, porque não são muçulmanos, aquilo não é o Islão. É uma corrente política vigorosa que tem as múltiplas diferenças, tem uma enorme diferença interna. Eu fiz uma analogia que o movimento comunista é uma analogia, não estou a dizer que são iguais, mas é evidente que entre Togliatti e Pol Pot há uma enorme diferença. E, portanto, é um pouco essa a adenda que eu queria fazer. Causas internas e causas externas. Esse é o grande debate em Moçambique. Sim. E o grande debate atual, e é o debate atual por isto. Em Moçambique nós temos duas dimensões. Temos a dimensão da factualidade, da realidade real, como insistia muito um velho professor meu de Sociologia, o professor Eimer, e temos outro que são os discursos. E os discursos são fundamentais. As interpretações sobre o que está a acontecer são fundamentais, porque não só indiciam o que está a acontecer, como terraplanam o terreno para a atuação. E então nós temos a primeira coisa que eu gostaria de dizer, e se calhar vou-me alongar um pouco, sem querer ser escolástico, a primeira coisa que eu queria dizer é isto. Contrariamente ao que aconteceu há 45 anos, grosso modo, quando emanou surgiu a guerra civil, que durou, grosso modo, entre 76 e 91, 76 e 92, pronto, a guerra civil, mesmo chamar guerra civil já é problemático, já é uma proclamação, quase uma proclamação política, ainda hoje em dia em Moçambique, entre o Estado, dominado pela Frelimo e a Renamo, na altura, evidentemente a Renamo estava fortemente associada ao regime rhodesiano, para não entrarem mais em dimensões, e depois ao regime sul-africano, da vigência do apartheid, mas houve, da parte da intelectualidade, uma imediata, e também era óbvio, dois países fronteiriços com os quais houve uma guerra com o Zimbábue,
incursões mútuas. A guerra foi explicada, o que aconteceu foi explicado por uma intrusão estrangeira, causas estrangeiras, causas externas. Ponto final, parágrafo. Alguns académicos vinham falar nas secas que aconteceram nos anos 80, algumas falências na socialização da produção e na socialização do comércio, etc. Mas, de facto, o enfoque foi imediatamente nas causas externas. Enfim, elas também eram um bocadinho óbvias, não é? Mas, passado 15 anos... exclusivas, não é? Quê? Mas longe de serem exclusivas. Não eram exclusivas. E não eram exclusivas de tal maneira que há um momento, e agora vou ser um bocadinho escolástico, quando, em finais dos anos 80, por encomenda do Estado moçambicano, um antropólogo, que é um antropólogo lendário, pelo menos nos estudos africanos ou nos estudos de Moçambique, Christian Geoffrey, escreve um relatório que se torna livro sobre a guerra na província de Nampula, dizendo que há adesão, que há, em alguns contextos, adesão ao movimento de Renamo. Isso causa uma surpresa e ele é criticadíssimo pelo escolo de intelectualidade presente em Moçambique, nacional e estrangeiro. Mas o que vai acontecer em 94 é que o movimento de Renamo, a antiga movimento de Renamo, e então já a partir de Renamo, tem resultados em 94 e 99 substancialmente muito importantes mesmo. E é importante, e disto podemos retirar isto, duas dimensões. A primeira é factual. A Renamo praticou guerra de terror. Por mais que custe, a Renamo praticou estratégias de terror nas suas investidas. Também há quem diga que as Forças Armadas de Moçambique, muitas vezes chama-se a Frelimo, mas de facto as Forças Armadas de Moçambique também praticaram desmandos gigantescos na guerra. Não vou entrar nesse debate, mas não era uma estratégia. Por mais que custe aos inimigos da Frelimo, aos adversários da Frelimo, não era uma estratégia, não era a estratégia martirizar a população. A Renamo praticou isso. O que é importante para hoje pensarmos é que a Renamo, apesar de ter seguido durante muitos anos uma estratégia de terror na prática de guerrilha, quando chegaram às eleições em 94, tem um resultado estrondoso, para surpresa da população urbana e das elites políticas. Ninguém esperava que a Renamo teve 34%, 37%, já não me recordo. E em 99, praticamente ganhou as eleições, praticamente. Ele teve ali resvés. Há até quem diga que, enfim, se calhar até ganhou. Pronto. Porventura não ganhou, mas esteve muito perto. Ou seja, as práticas de terror na guerrilha não fazem perder o apoio posterior da população, mesmo daquela que o sofre. Isto é terrível para a nossa racionalidade, de gente ligada às ciências sociais, seja de onde for. E isto é um aviso, tem que ser um aviso para quem está, porque eles decapitam, fazem coisas horríveis, mas atenção, a prática de terror não é, de per si, só por si, o final do apoio popular. O final da capacidade de mobilizar e de captar. E muitas vezes é até um... Mas não será precisamente esse um sinal de causas endógenas, de causas que já existiam? Claro. E é esse o segundo ponto que eu queria dizer, ainda bem que me interrompeste para não falar muito. O que é surpreendente em Moçambique, para quem conhece a sociedade moçambicana, surpreendente não, é muito bom. É encontrarmos desde o início, como disse a Cátia muito bem, em outubro de 2017 começaram os ataques. Silêncio. Eu queria fazer já um parênteses, que era para o fim, mas ontem Palma, a capital do distrito, onde estão situados os grandes investimentos internacionais, aquilo que é ansiado, etc., espetacular, foi devastado. Foi devastada a população, foi um massacre. Há muitas notícias sobre os expatriados e os VIPs, claro, que também parece que também foram assaltados e abatidos em tentativa de fuga. Aquilo foi mesmo um morticínio. A capa do jornal oficioso Notícias, o diário Notícias, que é o jornal estatal, não refere Palma. Ao fim de 3 dias, a cidade foi devastada, foi uma mortandade, não refere Palma. Ou seja, esta ideia do silêncio inicia, evidentemente, causas internas. Contrariamente a isso, desde o início, um conjunto de académicos moçambicanos, ou fazendo parte daquilo que eu vou chamar a Academia Moçambicana, estrangeiros com largo trabalho. Uma das pessoas, que é uma investigadora extraordinária, com um conhecimento profundo da dimensão das comunidades islâmicas,
comunidades é um termo que eu detesto, mas pronto, do universo islâmico moçambicano tão diversificado. Aliás, a Adbonar já via que está aqui presente, e ainda bem, e saúdo-a, tem um trabalho extraordinário para percebermos a diversidade histórica e atual do mundo dos muçulmanos em Moçambique, do islamismo em Moçambique, para não andarmos aqui a demonizar. Mas Chris Alden, o Joseph Allen, o Henrique Morriagenu, são estrangeiros, mas depois um conjunto do escola de moçambicanos, mas também polos, por exemplo, o polo da Universidade de Rovuma em Pemba, que acaba de produzir um relatório extraordinário sobre a situação em cima da praia, a população em cima da praia, a relação com o Estado, a relação com as Forças Armadas, etc. De repente o que nós vemos é há energias intelectuais em Moçambique que saíram ao terreno, Abílio, João Pereira, Salvador Forquilha, saíram ao terreno imediatamente e foram ao norte. Nós depois podemos criticar as análises. Evidentemente, os relatórios, os textos são para isso. Mas saíram imediatamente ao terreno, contrariamente há 45 anos, há 40 anos atrás, saíram ao terreno para ver o que é que se passava. E o que é que acontece nisto? Acontece que o terreno, e vocês que são destas áreas da segurança perceberão isso melhor, é muito difícil fazer trabalho de terreno com as forças terroristas ou invasoras. É muito difícil. Mas é muito difícil ir para o terreno. É muito difícil, seja por causa dos ataques, seja por causa de pressões, que às vezes são pressões físicas. Peço desculpa, há 5 anos o catedrático Sistac foi assassinado. Há jornalistas assassinados, há ativistas assassinados. Mortavel foi assassinado antes das últimas eleições, porque fazia parte, ativista de uma ONG que fazia no Sul, em Gaza, a vistoria, a supervisão eleitoral. Portanto, neste contexto, haver gente que está no terreno a escrever textos dizendo os problemas que existem, sejam as causas apontadas, as causas que são apontadas para os problemas, para esta capacidade de mobilização, seja também o mal-estar com o Estado, por um lado é bonito, é heroico, etc., mas por outro lado demonstra que há um extraordinário dinamismo intelectual em Moçambique, capaz de olhar para as causas internas, mas tem um outro lado. É que isso enfatiza a dimensão das causas internas. As pessoas não estão a trabalhar sobre o Boko Haram ou o Congo, não estão lá, estão a trabalhar sobre no cima da praia, Muibumbe, Macunia, etc. As pessoas que chegam a Pemba ou que vão para Namuno, o que é que as pessoas dizem? E então, estamos a falar das causas internas. Em Moçambique, grosso modo, há 4 grandes discursos. Uns que aceitam, eu penso, não é concorrência. Em junho de 2020, eu vi agora há pouco, há 2 ou 3 dias, fui a rever isto. Há uma entrevista feita pela Cândida Pinto a João Nuana, que é um grande quadro moçambicano. E João Nuana, não vou agora estar a elaborar sobre quem é João Nuana, tem um sedimentado, nós costumamos dizer elementar bom senso, não, é um sedimentado bom senso em que apresenta causas externas e causas internas confluídas. Não interessa agora estar a fazer um puzzle, uma hierarquia. Há causas internas e há causas externas. As causas externas, eu já aludi antes, há um problema generalizado, que é um problema de extroversão de uma ideologia imperialista, como se dizia antes. Essa é a grande questão que nos vens trazer, sim. E há problemas que são problemas generalizados, em que, a meu entender, é um problema generalizado. É um problema, é uma situação, não é uma problemática, não é um problema. É uma problemática que é o crescimento demográfico em África, que é exponencial. A falta de capacidade de desenvolvimento dos países e a pressão que as alterações climáticas vão provocar. E esse é um problema. Há outras leituras da realidade, causas externas, que são teorias muito conspiratórias, mas de facto, agora não vou falar das causas internas. Deixa-me só acrescentar uma coisa já agora. Deixa-me só acrescentar. Muito rapidamente, nós aproximamos muito perigosamente da hora e ainda tinha mais 2 rounds para fazer. Mas só uma questão que o Zé Teixeira frisou e que é muito importante para compreender todo o terrorismo jihadista, a expansão em todo o mundo, que é a questão do terror. Ele falava que as pessoas ficaram espantadas por votarem na Renam, apesar da Renam ter utilizado táticas terroristas, enfim, provocar o terror nas populações. E sabemos que, enfim, que o terrorismo também é o terrorismo de Estado, os bombardeamentos estratégicos. Enfim, quem estuda isto, toda a gente sabe que a estratégia do terror é utilizada por todos os atores durante as guerras, e, enfim, é conhecido. Portanto, não é nada de extraordinário que isso tenha sido feito. O que é interessante ver também nesta questão
desta internacional islamista, jihadista, salafi jihadista, para termos o nome correto, ou mais correto, enfim, é que eles executam terror contra as populações. E isto não é suficiente. Há realmente refugiados, há deslocados internos. Eu estou a falar fora de Moçambique, estou a falar fora da África, estou a falar até no Médio Oriente. Mas há uma larga camada da população que os apoia e que está do lado deles e que compreende esta atuação. E que compreende esta atuação, seja por ser contra o Ocidente, seja por ser contra o governo, e isto alertava aqui para o caso de Moçambique, que muitas vezes isto pode ser lido como, ou translido como uma atuação, o governo não nos protege, ok? E os terroristas sabem, são atores racionais, como eu já disse no início, eles sabem. Lembrem-se do 11 de março, foi em vésperas de eleições gerais em Espanha. Portanto, os terroristas sabem jogar o jogo político, e o terror é uma estratégia política também. Exatamente como há pouco do Boko Haram. Mas deixa-me, nós já acabamos. O José Teixeira... Esperem só um bocadinho. Nós já acabamos o nosso tempo, mas vamos continuar mais um bocadinho. Digo já porquê. Porque a minha ideia era agora analisarmos um bocadinho daquilo que também esperam de nós, que são os atores externos, de forma muito, muito, muito telegráfica, e depois irmos precisamente a essa parte que são os atores internos. Mas eu tenho a impressão que sobre esta questão das causas, o Luís Bernardino teria alguma coisa a dizer, nem que fosse só 1 ou 2 minutos, não é, Luís? Sim, se me permite, eu só queria trazer um bocado a minha experiência no terreno. Portanto, eu estive a trabalhar no âmbito das nossas forças nacionais destacadas, quer no Mali, quer no Uganda, relacionado com a Somália, e sobre estas causas do terrorismo, eu só queria aqui desmistificar um bocadinho e trazer-vos 2 ou 3 elementos que eu constatei no terreno, que são realmente, e que não são muito falados, mas que são realmente centrais nesta questão das causas do terrorismo. Eu posso dizer que, por exemplo, no norte do Mali, estes grupos terroristas, a base de recrutamento deles era muito simples. A maior parte das pessoas que eram recrutadas nem sequer sabiam qualquer ideologia por trás deste terrorismo, nem havia sequer uma noção concreta do que é que... Isto era puros bandos armados que associavam as suas necessidades, porque em termos económicos não tinham qualquer possibilidade de fazer com que a sua vida e a da sua família tivesse alguma subsistência, e portanto o que nós vimos é que a maior parte destas pessoas que participavam nestas ações nem sequer estavam ligadas a qualquer facção islamista ou radical. Eram pura e simplesmente pagos por $1 dia, davam-lhes uma Kalashnikov que custava na altura $60 no mercado negro, e estas pessoas eram contratadas para fazer determinadas ações. E eu, quando estava no Uganda, no treino das forças da Somália, constatei exatamente o mesmo. A maior parte das pessoas que eram os piratas da Somália, que trabalhavam ligado muitas vezes a isto que nós estamos aqui a chamar de salafismo e grupos terroristas, ideologia radical por trás destes movimentos, a grande franja destas pessoas que trabalhavam e que operavam nestas ações militares são bandidos e são criminosos. Isto também estamos a ver no norte de Moçambique agora, porque associado a esta mística desta intervenção militar, e nós vemos realmente algumas pessoas com umas fardas, umas bandeiras que simbolizam uma ideologia que para nós representam já um Estado Islâmico ou uma facção desse tipo, a maior parte destas pessoas que estão ali armadas nem sequer sabem o que é que isto significa e por isso simplesmente trazem a sua necessidade diária de subsistência para combater e para que no final do dia, ao final de algum tempo, possam ter alguns recursos e possam continuar a subsistir. E, portanto, é para mim um dos elementos e uma das causas, e permitem-me, não queria ocupar... Obrigado, Luís. Tempo, mas é a minha experiência. Obrigado, Luís. Não, é utilíssimo, porque isso vem precisamente fundamentar aquilo que nós estávamos a dizer antes, que é muitos destes grupos, pela África fora, são focos de instabilidade e de criminalidade pré-existentes que depois vão usando chapéus diferentes para existirem. Parece haver ou não aqui uma diferença em relação a Moçambique. O Zé está ali a pedir para falar e eu vou-lhe dar de imediato a palavra, porque vamos mesmo queimar o tempo, o limite, e vamos ter que falar pelo menos de mais uma coisa que são os atores. Zé, a palavra é tua. É porque eu enfatizei porque hoje em dia há uma ligação às causas internas, dentro da intelectualidade moçambicana e, portanto, no discurso,
E nós acabamos, mas falei muito das causas externas, no sentido ideológico, mas há também uma teoria que tem muitas dimensões de teoria conspiratória. Mas eu depois voltarei às causas internas, se for possível, se houver uma terceira volta para eu poder falar. Não há? Então pronto. Então vamos fala, Zé. Estamos aqui para debater as coisas. Então é só isto. De facto, o que nós estamos a ver primeiro falou-se da etnicidade, aqui já se falou. Há, evidentemente, grupos étnicos diferentes, mas a questão étnica, os grupos etnolinguísticos estão articulados no país por linhas de costura. Normalmente falamos em cesura, em fraturas, são linhas de costura. A construção da nação na Primeira República Moçambicana foi sob o lema da unicidade. Somos todos iguais. Hoje em dia as coisas serão diferentes, também passaram muito tempo e, portanto, não é em si as diferenças etnolinguísticas que promovem esta situação. Elas potenciam-nas, ou são potenciadas. A etnicidade é potenciada pelos conflitos, não é causa dos conflitos de per si. Isso que é importante. Não são os moanis contra os macondes. São os moanis, porventura, contra macondes e macuas contra macondes devido a determinadas características. E não é contra o vulgar maconde. Esse é o ponto. Há causas internas, muitas delas são óbvias. Apropriação, sem querer ser maximalista, como é que eu vou dizer? O presidente Samora Machel tinha uma expressão, era um homem de um carisma extraordinário e os discursos dele são gravados e transmitidos. E ele falava muito. Eu estou a citar Samora Machel, não estou. Samora Machel, primeiro presidente da República de Moçambique. São como os jacarés, e fazia assim, querem tudo para eles. E isto criticava aqueles que tinham a ambição da apropriação. São como os jacarés, querem tudo para eles. E tudo passa a ser instrumental, precisamente dessa apropriação, não é? E, de facto, o que nós estamos a ver é que há uma redução no contrato social do poder moçambicano com a sua sociedade. Há uma crise gigantesca das várias oposições. O partido Renamo entrou numa crise muito grande após a morte do seu presidente. O partido MDM, que era o terceiro, o presidente acabou de morrer com Covid, presumo que com Covid, não tenho certeza, David Chimango. O presidente, que era católico, o presidente Nampula, que morreu, que ia formar um quarto partido, já foi assassinado. Silêncio da comunidade portuguesa, diga-se passagem. Portanto, de repente, a oposição desapareceu. Desapareceu no sentido, está em grande crise. O poder moçambicano, o Estado moçambicano, e isso, se nós ouvirmos várias das figuras da elite moçambicana, reconhece isso, diz isso. Ou seja, há uma ruptura no modelo de governação. Eu sou um liberal, portanto, não sou contra uma economia de mercado. Eu sou um demoliberal, não sei se também se estamos muito de acordo com isso, mas de facto há uma ruptura na equidade, uma relativa equidade da distribuição. No norte de Moçambique é muito longe. O que nós vemos é uma apropriação pesada de recursos por parte de uma elite que é voraz. E, ao mesmo tempo, temos ali, presente, grandes investimentos, extraordinariamente grandes investimentos, e depois uma incapacidade de redistribuição pela população. E, portanto, essas são causas internas monumentais, que não vou agora, não há tempo para ver, claro. Mas há um ponto fundamental. E até o investimento tardio, ou seja, mesmo muito desse investimento. São causas... Há mais de 5 anos ter ouvido falar de 11 mil milhões de investimento onshore só, e ainda não começou. Esta é a maldição dos recursos naturais. É a maldição que durante anos se falou em Moçambique, já que o carvão se falava, antes do carvão se falava. A maldição dos recursos naturais. A capacidade de uma elite se cegar, de uma pequena elite, porque nem sequer é o Bloco Social do Poder. Nem sequer é o Bloco Social do Poder. Agora não vou entrar aqui na discussão sobre o Bloco Social do Poder, que é porque não conheço em particular, mas são franjas da elite político-económica moçambicana que de facto minou o contrato social com o seu país e com os seus próprios parceiros. Isso são causas internas, despropriação de terra, falta de redistribuição de recursos, etc. Mas o que é importante é pensarmos nisto. Há pouco o Luís Bernardino falava do pagamento, é evidente nem toda a gente, há os intelectuais gramscianos, neste caso são os militares gramscianos, os pastores gramscianos, e depois há a população que atua em busca de algo, está em busca de algo, de identidade, de alguns recursos, etc. Mas há um ponto que é importante. Quem vincula esta situação a causas internas tem muita razão. Tem muita razão. Mas tem um ponto importante. É que faz brotar esta crença. Faz brotar a crença de que se houver desenvolvimento local,
desenvolvimento regional, se houver uma melhor prática estatal, uma melhor prática das grandes companhias, da Exxon, da Eni, etc., contratando pessoas locais, se aumentarmos o rendimento local, se dermos emprego aos jovens, etc., 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 estas coisas amainam. Ora, meus amigos, isto não é uma jacquerie, isto não é um motim. As jacqueries e os motins decapitavam-se os líderes, crucificavam-se os Espartaco, queimavam-se os líderes, enforcavam-se, fuzilavam-se, depende da época. Arrasavam-se umas aldeias e as coisas continuavam. Esta é a prática do Estado, sempre. Isto não é uma jacquerie, isto é um movimento político. E os movimentos políticos não se acabam dando o bodo aos pobres. Não é agora com o conteúdo local, como se diz. Agora vamos arranjar uns financiamentos para acalmar. Reduz a capacidade de mobilização imediata. Mas o problema, quando frisamos as questões das causas internas, é que acreditamos que se levantarmos um bocadinho o nível de vida local, o povo não vai, o camponês ignorante, que vai para um euro, etc., não vai militar, vão militar outros. E, portanto, isto é um movimento que tem que de outra maneira. Nós já passamos bem a 1 hora e eu sei que devia, e vou passo a expressão, levar nas orelhas por isto, mas vou ter que, peço autorização, vou ter que ir só mais um bocadinho, que há uma coisa que temos mesmo que deixar aqui claro, portanto peço-vos que sejam mais sucintos possíveis e vou começar outra vez pela Cátia. E agora, em vez de lançar a mesma pergunta, a mesma questão aos três, vou dirigir aqui um bocadinho, mas no fundo o que eu estou interessado é aqui em verbalizar sobretudo a parte dos atores externos, ou seja, mesmo admitindo que há essa semente no norte de Moçambique, mas a água que a faz brotar vem de fora, de uma ou de outra forma, às vezes não só de fora, mas também de fora, há aqui 3 vertentes que eu gostaria de explorar e, portanto, divido aqui um bocadinho, passa a expressão, um mal pelas aldeias. Perguntava à Cátia, em termos de crescimento precisamente da componente mais religiosa, mais islâmica e da radicalização que leva ao extremismo, que componentes externas é que vê a atuarem mais? Perguntava ao Zé, precisamente aquilo que ele estava a dizer agora, portanto vai ter ainda menos tempo, que é, em termos económicos, como é que vê as ações externas a terem uma influência no aumentar ou no diminuir de um fenómeno que é local, e perguntava ao Paulo, precisamente no campo inverso, que atores externos é que poderiam ajudar, agora sim de um ponto de vista de atuação até militar e de desenvolvimento, a resolver o problema. Onde é que eu quero chegar para que toda a gente perceba exatamente o que eu quero dizer? Todos nós sabemos que o Qatar não anda muito contente com o facto de Moçambique ter gás e já estar a vender contratos futuros de gás à Índia, que é o principal cliente do Qatar. Isto é básico, qualquer um de nós sabe isso. Qualquer um de nós sabe que, pelo menos numa primeira fase, a Tanzânia tentou fazer crer que a instabilidade no norte de Moçambique era um fator dissuasor e que se calhar valia a pena haver mais prospecção, e não passamos disso, não é? Das intenções de prospecção, em águas da Tanzânia. Também todos nós sabemos que a África do Sul há muito tempo que quer ainda mais energia elétrica da África de Moçambique, mas que não há mais energia elétrica para distribuir pelos países vizinhos, não é? Que existe é que existe. E, portanto, começa-se aqui a pensar que papel político, ou militar, ou económico poderá ter a SADC, ou alguns falam da CPLP, e por aí fora, e por aí fora. Já perceberam o meu ponto? Há, de facto, aqui atores externos que têm uma influência, ou potencial, ou efetiva. Há pouco o Paulo também falou da Tabligh Jamaat, mas já nem sequer estou aí por aí, se bem que podem chegar a esse nível de detalhe. Eu concentrei-me no caso do Qatar, até pelo alegado envolvimento na nova construção do Porto de Nacala e do papel instrumental que tem ao desenvolvimento de todo o norte de Moçambique. Mas começava por este ponto, precisamente da radicalização e do extremismo, como proporcionado por atores externos, e começava pela Cátia, que aliás é a especialidade dela, e daí estarmos todos muito interessados em ouvir. Cátia. Antes de responder, eu vou ser esquemática, eu vou ser mesmo rápido. Antes de responder, eu gostava só de pegar num ponto que foi falado há pouco pelo Paulo, sobre os foreign fighters. Já estamos fora de tempo e já, portanto, é mais um. Perdido por 10, perdido por 100. É muito rápido. É que, relativamente a Moçambique, nós ouvimos várias pessoas a dizer que, alguns especialistas a dizer, nomeadamente até o Departamento de Estado dos Estados Unidos, a dizer que quem está ali são pessoas associadas a
ao Estado Islâmico, mas por outro lado há outras pessoas a dizer que não, isso que se verifica, que até seria muito difícil, pelo menos para já, o Estado Islâmico conseguir chegar tão lá em baixo ao continente africano. Mas agora começa-se a falar num outro conceito, além dos Foreign Terrorist Fighters, começa-se a falar também num outro conceito, que é o conceito de Traveling Foreign Fighters. E nada nos diz, não é, que com o fim do conflito, que quer dizer, não houve propriamente um fim, mas do conflito na Síria e no Iraque, mas pelo menos com a queda da ocupação territorial do Estado Islâmico na Síria e no Iraque, nada nos diz que as pessoas que estavam lá, os terroristas que estavam lá, que não tenham migrado para outros sítios, não é? Porque só porque o Estado Islâmico perdeu a sua ocupação não significa que aquelas pessoas tenham de um momento para o outro perdido as suas ideias e tenham deixado de estar radicalizadas. Portanto, nada nos diz que também não seja isso que agora se começa a passar em Cabo Delgado, que de facto estas pessoas, estes terroristas tenham visto que há ali um terreno fértil para eles, para um terreno onde eles estão habituados mas só como imigrantes, isto é quase como, passo a expressão, não é? Como imigrantes terroristas ou de forma organizada, através mesmo de organizações terroristas? Eu não acho que as pessoas tomem esta decisão de forma isolada e individual. Eu acho que tomar esta decisão de ir, por exemplo, de um sítio para o outro, não é? Porque o continente africano é gigante e o mapa que nós conhecemos não corresponde à escala real, não é? Portanto, a África é ainda muito maior do que aquilo que nós vemos num planisfério normal. Portanto, tomar esta decisão não acredito que seja do for individual, mas não sei até que ponto é que hajam grupos a organizar, digamos, estas expedições. Eu só queria alertar para este facto de que realmente estas pessoas não deixam de estar radicalizadas só porque um grupo perdeu a ocupação territorial que tinha. Portanto, estas pessoas continuam a ter as suas ideias e para muitas das pessoas que aderiram ao Estado Islâmico em 2014, 15, 16, elas, quando aderiram ao Estado Islâmico na Síria e no Iraque, eram pessoas muito novas, muito jovens, e muitas delas não sabem fazer outra coisa na vida. Eu sei que isto é terrível dizer, mas a verdade é mesmo esta, não sabem fazer outra coisa na vida e, portanto, a perspectiva que continuam a ter para o seu futuro é continuarem na jihad, é continuarem na prática de ataques terroristas e de movimentos terroristas. Portanto, vão procurar outros sítios para elas continuarem a fazer aquilo que sabem, digamos assim. E claro que não é só porque é aquilo que elas sabem, claro que também existe a componente da ideologia, é aquilo que eu vou chegar agora e promete ser Sim, que nós já estamos esquemático. Sim. A radicalização obedece a processos psicossociais que são transversais a todas as pessoas e a todos os fenómenos do terrorismo, o de inspiração religiosa, etnosseparatista, anarquista, todos os fenómenos. E a literatura divide os fatores da radicalização em três. Os primeiros são os push factors, são as causas e as raízes estruturais do terrorismo, ou seja, são, por exemplo, a privação relativa de um grupo, que é na forma da injustiça, da desigualdade, a frustração, a marginalização social, a exclusão, a estigmatização, ou seja, são dinâmicas grupais que estão na base desta privação relativa de um determinado grupo social. Depois também a repressão do Estado também funciona, foi aquilo que eu falei há pouco, o Estado estando sempre a reprimir as pessoas vão acabar por criar formas de resistência e essas formas de resistência muitas vezes encontram expressão em movimentos terroristas. Depois também a pobreza, pegando naquilo que o Bernardino disse, a pobreza não é normalmente um fenómeno, ou um fator que por si só potencia a radicalização, mas no caso de África, do contexto africano, dado que são sociedades mais coletivistas, em que normalmente é uma pessoa que sustenta a família toda e depois perante a falta de horizontes de emprego, de futuro para as pessoas, muitas vezes os grupos terroristas são quem faz a vez do Estado e, portanto, oferecem emprego a estas pessoas na troca, claro, de serem recrutados. Mas essa rede de apoio já vem de fora, correto? Portanto, chega ao terreno ou é construída lá? Não, já vem de fora. Já essas experiências de outros locais, de outras redes de proteção, digamos assim, que se substituem ao Estado e que se vão colocar ali, atraindo essas pessoas e radicalizando-as. É esse o processo, portanto.
Sim, na maior parte dos casos, sim, é isso que acontece, exatamente. Portanto, a pobreza é um fator de radicalização em África, até porque muitas vezes, aquilo que eu falei há pouco do Boko Haram também, quando criou a tal madraça, a primeira em 2002, no norte da Nigéria, aquilo acabou por ser um polo de radicalização, porque aquelas famílias, maioritariamente num estrato social mais baixo, portanto, viram ali uma escola corânica e mandaram para lá os seus filhos, portanto, aquilo funcionou como um polo de radicalização e aquelas pessoas não conheciam outra realidade a não ser aquela. Portanto, aquele movimento terrorista acaba por lhes fazer todo o sentido. Depois também outro fator é o desemprego, e o desemprego funciona de duas formas. As pessoas, quando estão na situação de desemprego, estão numa situação de maior vulnerabilidade social e, por outro lado, têm mais tempo disponível para sucumbirem, digamos assim, à narrativa jihadista e extremista. E depois também o nível e o tipo de educação, ou seja, as pessoas, quando têm uma educação formal, um nível de educação formal mais baixo, normalmente têm uma menor bagagem, digamos assim, uma menor bagagem cognitiva, intelectual, para fazer face à narrativa jihadista, à narrativa extremista, e, portanto, mais uma vez, é mais fácil para elas, torna-se mais fácil para elas radicalizarem-se, e o apelo da radicalização faz mais sentido. E agora, relativamente ao outro grupo de fatores, são os pull factors, são os aspectos atraentes dos grupos terroristas. São estes fatores que a literatura, normalmente a academia mais estuda, ou as universidades, têm a ver mais com a propaganda extremista tem a ver com a pressão de pares, por exemplo, os laços com pessoas com ideologia semelhante, igual. Depois também tem a ver com a necessidade de pertença a grupos, com a identificação com o grupo, o papel da identidade social, que a psicologia social tanto estuda, tem aqui um papel muito importante. Depois também a influência da família, os laços de parentesco, e claro que isto em contextos coletivistas, em sociedades coletivistas como a sociedade em África, esta influência da família, dos laços de parentesco e da pressão de pares funciona, e funciona bem. E depois também o papel dos líderes e dos recrutadores carismáticos. E há aqui outro aspecto também importante, que é o conhecimento do Islão e a religiosidade são inversamente proporcionais à radicalização. Ou seja, quanto mais alguém conhece e interpreta de forma, perdoa-me a expressão, mas entre aspas, de forma correta o Islão, ou seja, tal e qual como o Islão moderado é preconizado, quanto mais uma pessoa consegue fazer isso, menos a pessoa se vai radicalizar ou vai, pelo menos, deixar-se ir pela narrativa jihadista, porque a narrativa jihadista faz aquilo que o Paulo já disse, que faz um apelo à pureza inicial do Islão e, portanto, retira-lhes toda a interpretação que entretanto, as pessoas foram dando para tornar o Islão mais moderado. E, portanto, as pessoas, quanto mais conhecem a religião, quanto melhor a sabem interpretar, menos se radicalizam. E, por último, os fatores pessoais, os personal factors, que são as características individuais de cada pessoa que fazem com que elas sejam mais vulneráveis. A primeira delas todas, e puxando aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, a psicologia é a saúde mental das pessoas. Há quem diga já que para alguém se radicalizar e, sobretudo, para alguém se sentir capaz de praticar algum ataque terrorista, algum tipo de violência terrorista, tem que existir obrigatoriamente algum tipo de problema de saúde mental, que pode ser, por exemplo, a depressão, a baixa autoestima, o isolamento, a alienação, crises pessoais, todas as pessoas passam por elas, não é? E depois, claro, uma abertura cognitiva também que cada um tem, que algumas pessoas têm mais do que outras para este tipo de movimentos. Cátia, temos mesmo que acelerar um bocadinho. Eu estava mesmo a dizer, essencialmente é isto, são estes três fatores que ajudam a explicar a radicalização, grosso modo. Obrigado, Cátia. Precisávamos desse enquadramento. Eu vou pedir ao Zé e ao Paulo que sejam ultra sintéticos. Estamos muito, muito para além do tempo, mas quase todos os fatores de que a Cátia nos falou ligam muito bem com perguntar ao Zé de forma muito, muito crua e muito direta se em termos económicos se pode ter uns contra-atores, agora apropriando-me da expressão do contra-terrorismo, mas ter fatores / atores económicos de desenvolvimento que possam utilizar precisamente estas linhas de força para fazer o contrário e fazer uma resistência à radicalização, nomeadamente através do desenvolvimento, que era aquilo que precisamente estavas a falar há pouco connosco.
Zé, muito sinteticamente, há lá antropólogo, algo que me marcou muito. 2001, uma entrevista numa população em Niassa, numa aldeia em Niassa, jovens, as crianças, jovens, que muitas vezes falava no início dos ataques, são crianças, ou seja, homens solteiros, muito novos, rurais. A entrevista é em Iau, a tradução é em português. Em Chiau, a tradução é em português. E é um grupo de solteiros. E a pergunta é que se queixavam fundamentalmente que as mulheres lhes exigiam prendas, dinheiro, para ter relações sexuais. Solteiros, não tem nada a ver com prostituição, tem a ver com ter que dar algum dinheiro às senhoras, estamos a falar no interior, não é mesmo? Aquilo é que em Moçambique se diz mato e diz campo. E eles dizem, estamos aqui a viver como animais. Esta é a tradução. Ou seja, não há qualquer inconsciência. Não há qualquer inconsciência. A ideia é que as pessoas que vivem paupérrimamente no interior do mato, no interior do campo, nas zonas ermas, estão inconscientes. Não estão, gente. Estamos diante de gigantescos, quem nos dera a nós, investimentos em Cabo Delgado e a total exclusão da população. O que poderá dizer? Estamos aqui a viver como animais. É evidente. Dezenas de milhares de milhões, sim, literalmente. É isto. Segundo lugar, quem tem esta consciência, se for desenvolvido, se houver dinheiro, reduz a capacidade de mobilização para quem vai combater. Mas não é, e nós sabemos na nossa história, por isso é que eu comecei com aquelas analogias, nós sabemos que não são os miseráveis que se revoltam. Nós sabemos que não são os miseráveis que se revoltam. Portanto, a ideia... agora vamos à pressa dar aqui uns milhões para fazer uns empregos. Calma lá. Estamos dentro de outro contexto. Outra questão que me parece importante, já agora deixem-me dizer, não sendo tão sintético, e avisam-me disso, mas eu quando fui a Maputo há 3 anos, fui a Maputo, não fui a Moçambique, depois também fui a Nampula e à ilha. Foi quando a Morano foi assassinado. Foi coincidência, evidentemente. A população do norte de Moçambique, que é fundamentalmente muçulmana, está aí, vive-se. Há um fluxo, fundamentalmente para Maputo, talvez um going south para a África do Sul. Não há tempo para falar. Isto aqui é gratuito. Não, mas falar até amanhã. Podemos a falar até amanhã, mas está a vir, há um êxodo que não são de aquilo que vocês chamaram aqui de deslocados, que eu chamo refugiados, que são refugiados internos, não são deslocados, são refugiados. Esta língua de pau não pode ser, são refugiados do Cabo Delgado, que estão em Cabo Delgado e estão no sul. Esta expansão para Nampula e para Niassa já está identificada, não ainda a estrutura militar, mas já está identificada. Um grande amigo meu, que é luso-moçambicano, que vive de novo em Moçambique há mais de 20 anos, continua a insistir comigo a dizer, aqui em Maputo as pessoas estão como na altura, ele já era crescidote quando foi a independência, estão como no tempo de Lourenço Marques, estão completamente inconscientes, porque a sociedade colona estava inconsciente do que se passava, seja no teatro de guerra, seja na sociedade metropolitana. E dá a sensação que é isso que está a acontecer. Portanto, há um fluxo de gente que está a vir para baixo, e o fluxo de gente que está a vir para baixo também vem com radicalizados. E isto articula-se, que é muito mais importante do que porque isto é dirimível militarmente. E eu vou acabar com isso, mas tem a ver com correntes muçulmanas, correntes islâmicas, articuladas em torno do Conselho Muçulmano, que são extremamente radicais. Não são militarizadas, mas são extremamente radicais. Para acabar, porque vamos acabar, o que é que o Estado vai fazer? É um ponto. Os sul-africanos, a ministra dos Estrangeiros sul-africana, na última reunião, em agosto, numa reunião da SADC, bateu no Estado moçambicano. Onde é que está a diplomacia moçambicana, que era Kempian? Era Kempian, no tempo de Chissano. Onde é que ela está? O Estado moçambicano parece que ficou transido. Eu não vou utilizar a palavra estuporado, porque alguém pode considerar que estou a insultar, que não é. Está estuporado. Mas, ao mesmo tempo, pensamos, o Estado moçambicano, porque muita gente diz, esta narrativa que é o ISIS, esta narrativa que são uma agressão islâmica, é a narrativa do governo moçambicano, que não quer ser denunciado nas características, vamos lhe chamar, muito agressivas sobre a população. Mas, de facto, o Estado moçambicano está renitente, está relutante em chamar as organizações internacionais. O texto do Paulo Rangel e do Carlos Sorrinho é muito bom nesse sentido, convocando a União, convocando através da União Europeia o Estado moçambicano a atuar, a África do Sul também, mas eles estão, reparem, finalmente os recursos chegaram.
E o Estado moçambicano, de repente, depara-se com uma situação, talvez que as causas externas não sejam só as do ISIS ou do islamismo, talvez sejam outras, mas não vou entrar por esse terreno da especulação, e vai dizer à comunidade internacional que nós não temos capacidade para ter soberania deste território. Portanto, é óbvio que é relutante. E o que o ONU dizia ontem, ou anteontem, um texto muito problemático, mas dizia uma coisa verdade. O que Moçambique quer, o que o Estado moçambicano vai preferir, o governo, muito provavelmente, é uma articulação com um ou dois aliados para dirimir isto. Eu só espero, mãos assim, da teu, que não seja Portugal. Nunca tropa portuguesa em Moçambique. Nunca. Para a formação, nós temos uma longa tradição na Academia Militar, na formação de tropas especiais, fuzileiros e comandos. Agora, peacemaking não é para Portugal e Moçambique, principalmente no Cabo Delgado. Só a reação revanchista que viria nesta nossa sociedade, nem pensar nisso. A SADC tem tropa suficiente para colaborar com Moçambique. Agora, como? Qual é o quinhão de recursos que Moçambique vai ter que dar? Pois, era isso que eu falava há pouco. Qual é o quinhão? As relações com a Tanzânia, as relações com os outros países. Mas pronto, isso fica para outros. Zé, já estamos muito Obrigado. Muito bem. Este é um ótimo momento até para pedir ao Paulo que tenha 1 ou 2 minutos para falar de atores externos numa visão prospectiva de solução. E eu não resisto, pegando nas últimas palavras do Zé, a dizer aqui uma coisa que aprendi já há uns anos de um general, curiosamente americano, que me dizia: se informação é poder, partilha de informação é superpoder. E eu não percebi muito bem o que é que ele estava a dizer na altura. Até aplicar isto precisamente à ameaça do Boko Haram e da Nigéria, que durante muito tempo não quis admitir um problema interno, porque seria um sinal de fraqueza para um grande produtor de petróleo e blá, 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 exatamente o que o Zé nos estava a dizer. E o que é que aconteceu? Como não partilhou essa ameaça interna, não teve legitimidade internacional para as ações militares que teve que tomar no norte do seu próprio país e depois até para ações conjuntas. Enfim, o ponto aqui sendo, às vezes o mais óbvio não é a solução. Neste caso, concordo totalmente com o Zé que partilhar essa ameaça interna, ou seja, o Estado moçambicano partilhar a verdadeira dimensão dessa ameaça interna poderá ser precisamente a base de legitimidade para começar a resolver, porque quanto mais a esconder, pior é. Olhe-se para o caso da Nigéria e do Boko Haram. Mas dou ao Paulo as últimas palavras, desta vez numa visão mais prospectiva, sobre atores externos que podem ajudar, não a piorar o problema, que temos falado até agora, nesta hora e meia, mas a resolver o problema. Paulo, tens mesmo muito pouco tempo. Sim, só fazendo também, tentando fazer uma analogia na minha cabeça, mas sem expor muito, comparando com outras regiões e outros locais. Mas o Zé Teixeira já mencionou o caso de Portugal. Enviar tropas estrangeiras para o teatro de operações nunca é boa ideia, porque isso vem legitimar a narrativa dos jihadistas. Por isso o Obama não enviou tropas, e bem, quando o Estado Islâmico emergiu no Iraque em 2014, apoiou o governo iraquiano, mas tropas no terreno não, operações especiais sim, escondidas, ninguém soube, portanto nada. Cooperação técnico-militar portuguesa, julgo que sim, uma tradição longa, uma experiência longa, boa, não só em Moçambique como noutras regiões. Guiné-Bissau vai precisar, muita perspectiva aqui, atenção ao Sahel, que anda para um lado, se calhar vai começar a andar para o lado, em vez de andar para o lado leste, vai começar a andar para o lado ocidental, o terrorismo do Sahel. Vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos anos no Sahel. A CADC tem também o problema da retaliação. Os grupos terroristas, já aconteceu com o Al-Shabaab na Somália, eles ameaçam e retaliam quem de fora, do Uganda, do Quénia, interveio na Somália. O Luís Bernardino falou um pouco disso. Quem vem de fora e intervém, quer intervir para estabilizar, eles retaliam. E quem, Zimbábue, Zâmbia, África do Sul, Malawi, tentar intervir em Moçambique, vai haver, Tanzânia, vai haver retaliação. Porque eu acredito que há uma dinâmica, ao fim e ao cabo aqui defendendo uma visão não conspirativista, há uma dinâmica endógena do próprio terrorismo, dos indivíduos, dos grupos, da ideologia, e que os atores externos têm efetivamente uma influência indireta. Eles existem, estão lá. É verdade que muitos países do Golfo financiam
Visões financiam oficialmente através de departamentos de Estado, de ministérios da religião, financiam a construção de mesquitas um pouco por todo o mundo, não é de hospitais, não é de universidades, é de mesquitas e é de escolas corânicas, ok? É esse o tipo de cooperação que eles fazem um pouco por todo o mundo, é verdade, e é verdade isso que tu acabaste de dizer do Qatar e do mercado asiático, do gás natural, que é esse o mercado de Moçambique, é para aí Claro. que Moçambique vai ter que exportar, não é para a Europa, é para o mercado asiático. E são 4 países, a Índia, a China, a Coreia do Sul e o Japão, portanto não há muito que saber, e toda a gente sabe quem são também os 4 países que exportam para lá, portanto não é preciso mas ainda fazer... assim advogas numa solução interna e ainda está de todos externos, não é? Portanto, não é preciso fazer muitas contas sobre isso. Efetivamente há essa componente externa. Eu acho que Moçambique devia-se começar a pôr a caminho, mas assumindo a soberania, não a negando, assumindo-a completamente, não só para inglês ver, assumindo-a. Eu acho que o apoio devia ser cooperação técnico-militar com Portugal, formação, a tal formação que já deu frutos e pá, é espetacular a cooperação técnico-militar aqui, um dos homens da cooperação técnico-militar portuguesa, que já deu frutos em vários países da África lusófona e deu grandes frutos. Na Guiné, depois, se os países aproveitam ou não aproveitam, isso é outro contexto. Mas tem que haver essa abertura local, não é? Essa obviamente, são Estados soberanos. São Estados soberanos. E, obviamente, os Estados Unidos têm papel, eles têm recursos muito grandes, montaram a Africom em 2008, por outras razões, não para o combate ao terrorismo, por outras razões, andam há 20 anos no combate ao terrorismo, andam com tropas especiais por todo o continente africano neste momento, no combate ao terrorismo, e acho que é o momento também do Estado moçambicano pedir uma ajuda também de cooperação técnica nos bastidores. Agora o combate vai ter que ser feito por Moçambique. E obrigado, tem aqui, se calhar, 2 alicerces fora da CADC, fora do contexto regional, que se calhar até não nos vão pedir nada em troca. Se calhar nós, portugueses, costumamos ser até um pouco bananas nesse aspecto, não pedimos nada em troca e ajudamos... Os americanos já têm o que queriam. Já têm o que querem e, portanto, se calhar são esses alicerces. Paulo. Muito obrigado a todos. Nós estamos muito para além do tempo limite e do segundo tempo limite e, portanto, meus caros, mais disto só noutra sessão. Vou pedir ao Luís que encerre esta sessão formalmente, mas não sem antes agradecer aos 3 e pedir desculpa, quer aos 3 convidados, quer a todos aqueles que nos estão a ver, por não termos podido explorar mais, mas este é um tema quase que inacabável em 2 ou 3 sessões. Vamos ver que influências conseguimos mover, internacionais, para termos mais uma sessão sobre este tema. Luís, se nos des a honra de encerrar esta sessão, a palavra é tua. Muito obrigado a todos. Miguel, muito obrigado. Realmente excedemos o tempo, mas obviamente é um tema extremamente aliciante. Debatemos o tema da expansão do terrorismo em África e, para quem nos está a ouvir, nós tivemos 225 inscrições para este seminário e tivemos hoje a assistir uma média de 100 participantes, o que demonstra realmente o interesse que este tema tem e com certeza voltaremos a ele, voltaremos a falar sobre Moçambique, voltaremos novamente a falar sobre o terrorismo em África, que é um tema muito importante. Falámos hoje sobre as causas, sobre o papel do Estado, sobre a questão de ver de que forma é que se vê este fenómeno, se é um fenómeno ideológico que afeta a sociedade, que é um fenómeno religioso, e também falámos das questões de segurança relacionadas essencialmente com a questão de Moçambique, e muito bem, o Miguel no início tentou sempre trazer este assunto para Moçambique e obviamente foi um dos objetivos e eu agradeço em particular esta focagem neste tema. O papel de Portugal obviamente será um tema que iremos ter que trazer aqui à nossas Africa Sections, teremos que falar muito, o Paulo abriu ali o véu para um conjunto de atividades que Portugal já está a desenvolver e muitas mais haverá no futuro. Portanto, queria agradecer aos nossos oradores, em particular ao moderador,
a forma excelente e aos nossos oradores a forma muito interessante como nos trouxeram estes problemas todos e uma visão muito própria desta questão do terrorismo em África. Em nome da Global Strategic Platform, vamos continuar a trazer no âmbito das Africa Section este problema e outros às nossas sessões nesta webinars e esperamos que tenham gostado e contamos ter-vos numa próxima sessão. Muito obrigado a todos e até à próxima.